Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou estar iniciando agora a aula, tá? Hoje nós vamos ter a aula 19 do setor B de Física. Essa aula a gente vai conversar sobre campo elétrico, tá? Aula passada a gente estudou a força elétrica de Coulomb, que foi dada da seguinte maneira, né? A gente viu que a força elétrica ela tem dois sentidos, né? O sentido de afastamento e o sentido de aproximação, dependendo do sinal das cargas. Né? Cargas opostas se atraem, cargas de sinais iguais se repelem, tá? E a gente viu que a lei de Coulomb é dada por constante eletrostática no vácuo, vezes uma carga, vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância entre essas cargas elevado ao quadrado, tá? E aí a gente coloca o módulo, porque nós desconsideramos o sinal, já que a força de interação, o módulo dela é dado dessa maneira, e os sinais a gente analisa se afasta ou se as cargas se aproximam. Hoje nós vamos ver o campo elétrico. O campo elétrico, como a gente vai ver aqui, é uma grandeza física vetorial, isto é, ele também tem módulo, direção e sentido. Ele está associado a pontos de uma região sob influência de uma carga fixa, isto é, dada uma carga fixa, observe que aqui está sendo colocada uma carga fixa, tá? Nós temos uma outra carga de prova para verificar se existe um campo elétrico ao redor dessa carga. Essa carga de prova, se ela for do mesmo sinal que a carga fixa, a força elétrica vai ser de repulsão, e nesse caso o campo elétrico também, tá? Se a carga que estivesse aqui fosse negativa, ou se a carga que estivesse aqui fosse negativa, né, uma das duas fossem negativas, então a força elétrica seria de atração e o campo elétrico continuaria apontando para fora da, da configuração do nosso sistema. Observe que o campo elétrico, tá? Ele está representado aqui como se fosse uma bola. Isso porque o campo elétrico é uma força de campo, como o nome já sugere, né? Campo. Como tal, existe aqui uma direção radial, ou seja, um raio em que essa direção aqui, ó, todas essas direções, o campo elétrico vai ter a mesma intensidade, ok? Espero que todo mundo tenha compreendido, tá? De maneira informal, imagine que um campo elétrico seja uma perturbação de natureza física gerada por uma carga fixa na região ao seu redor. Imaginem que o campo elétrico como se fosse semelhante ao campo gravitacional, tá? Ao redor da Terra. Em todo ponto ao redor da Terra, ele vai causar esse efeito aí. No caso aqui, ao redor da carga, tá? Não existe uma forma direta de verificar se tem campo elétrico numa região, tá? Sua existência é verificada pelo teste da carga de prova, tá? Dessa carguinha aqui, ó. Então, tem que ter uma outra carga para verificação. Conclusão: se uma carga de prova for colocada em um ponto P e fica sujeita à ação de uma força elétrica, disse que em P há a presença de um campo elétrico. Se ele for colocado num ponto, tá? E não ficar sujeito à força elétrica, então não há campo elétrico, tá bom? Não há presença de um campo elétrico. Talvez ou ele não existe naquela região, ou ele é muito pequeno, quase que imperceptível. Vamos lá. Quais são os tipos de carga, o símbolo e qual é a responsabilidade de cada um e como a gente analisa cada uma delas através da carga, tá? Nós temos dois tipos de carga para verificação do campo elétrico: a carga fixa e a carga de prova. No nosso material, nós abordamos a carga fixa com a letra Q maiúscula e a de prova com a letra Q minúscula, tá? A carga fixa é responsável pelas perturbações elétricas em uma determinada região do campo, e a de prova, como o nome sugere, é responsável pela identificação dessas perturbações, ou seja, a carga fixa é responsável por gerar o campo elétrico e a de prova de verificar se tem o campo elétrico. A sua análise aborda a causa do campo elétrico, né, a da fixa, e a de prova, o efeito do campo elétrico, ou seja, qual é o efeito que ele causa naquela região. Então, sendo assim, nós temos então uma configuração do campo elétrico. Bom, mas sabemos
né, que o campo elétrico é um vetor, sabemos que tem a carga de prova e a carga fixa, mas como então nós determinamos o campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico é determinado pela divisão entre o vetor força elétrica dividido pela carga de prova, tá? Em contrapartida, né, em termos de módulo, tá, gente? O cálculo em si é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Campo elétrico ele é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Por que eu tirei os vetores? Lembre-se que para fazer o módulo não pode ter essa setinha que aparece aqui em cima, tá? A setinha do vetor. E aqui embaixo nós temos uma tabela sobre a carga de prova imersa no campo elétrico, tá? Então aqui nós temos uma carga de prova positiva, tá? Como a carga de prova é positiva, então o campo elétrico, tá? Ela vai ter a mesma direção e sentido da força elétrica, tá? Então quando a carga de prova é positiva, a força elétrica e o vetor campo elétrico possuem a mesma direção e sentido. Se a carga de prova for negativa, o que vai acontecer? A força elétrica vai ter direção para dentro, aqui, ó, sentido para dentro do campo, tá? Porém, o campo elétrico continua apontando para fora. Então, um detalhe importante: o campo elétrico sempre aponta para fora aqui dessa região, independentemente aqui da carga de prova, tá certo? E a força elétrica depende do sinal da carga. Se a carga for positiva, para fora; se a carga for positiva, negativa, para dentro aqui dessa região. Então, se a carga for negativa aqui, ele vai apontar na direção da carga fixa aqui. Então, aqui fica um detalhe, tá? A gente sempre considera a carga de prova positiva aí para termos de nosso estudo. Bom, agora vamos pensar no campo elétrico gerado por uma carga fixa, ao invés de analisar pela carga de prova, vamos analisar pela carga fixa, tá? Deixa eu adicionar aqui o que entrou agora. Então, vamos voltar aqui. Então, como que a gente faz isso? Então, dada uma carga de prova, lembre-se, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Se a carga de prova for positiva, o campo elétrico sempre aponta para fora, no sentido oposto ao que estaria apontando para dentro da carga de prova, da carga fixa. Se a carga de fixa for negativa, então o campo elétrico vai apontar na direção dela. Então a gente pode concluir no seguinte: o campo elétrico ele sempre tem o sentido da carga negativa. Então, se a carga for positiva, é de se repelir, tá? Apontando para fora do sistema aqui do campo. E se a carga for negativa, apontando em direção a ela, tá? Então a gente tem que, digamos assim, decorar essa parte, entender e aplicar essa parte na hora da resolução de exercícios que envolvam a configuração do desenho do campo elétrico, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte: se o desenho estiver dessa forma, significa que Q é negativo; se o desenho estiver dessa forma, significa que Q é positivo, tá? A carga fixa é positiva. E sendo assim, nós podemos utilizar essa fórmulazinha aqui para calcular o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico vai ser a constante eletrostática no vácuo vezes a carga fixa dividido pela distância ao quadrado, tá? A direção do campo elétrico é uma direção radial, porque tem a direção de círculo, e o sentido é se a carga for positiva de afastamento, se a carga é negativa de aproximação, tá? Vejam a diferença entre essa fórmula também e essa fórmulazinha aqui. São fórmulas distintas, tá? Cada uma com sua peculiaridade. O próximo ponto é nós entendermos o seguinte: essa constante que aparece aqui, que é a mesma constante que aparece na força elétrica, tá? Ela possui vários valores diferentes. O que nós estamos utilizando é essa aqui, considerando que sempre vai estar no vácuo, tá? Para ser mais tranquilo. Mas a gente precisa entender o quê? Que existem outros valores. Ó. Por exemplo, no benzeno tem esse valor, no petróleo, no etanol, na água. Cada material tem cada substância vai ter um valor específico, tá? Um valor diferente. Agora vejam o seguinte: ó. Nós sabemos que a força elétrica ela é igual a constante vezes o módulo das cargas, tá? Eu não vou colocar o módulo aqui, entendo que já tem um módulo aí, dividido pela distância quadrada, tá? Vou colocar um D aqui em vez de R. E nós sabemos que o campo elétrico ele é força elétrica dividido pela carga, tá? Então, por exemplo,
Nós podemos calcular a força elétrica dessa maneira e podemos calcular dessa maneira aqui, ó. Se eu passo a carga para o outro lado multiplicando. Então, a força elétrica fica também determinada pelo campo e pelo produto da carga de prova, tá? Esse é um detalhe importante para a gente entender que existem formas diferentes de nós calcularmos o campo elétrico. Aí nós chegamos ao fim da explicação do conteúdo. Eu vou pegar alguns exemplos aqui para a gente estar fazendo agora, tá? Olha só, o exemplo é esse aqui, o que a gente vai fazer. Ó. O campo elétrico, criado por uma carga pontual no vácuo, tem intensidade de 9 vezes 10 elevado a menos 1. Calcule a que distância se refere o valor desse campo, dados. A carga é igual a menos... A carga fixa é igual a menos 4 picocoulomb e a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona unidade do sistema internacional, porque o cara ficou com preguiça aqui de escrever toda a grandeza aí, toda a unidade referente a essa grandeza. Mas vamos lá. Como que nós vamos fazer essa questão? Bom, observe que a gente tem aqui uma carga de prova, né? Nós temos um campo elétrico aqui, tá? Esse aqui é o campo elétrico. Nós temos uma carga fixa e nós temos a constante. Então, das duas fórmulas aqui de campo elétrico, a que envolve somente uma carga é essa aqui, ó. Tá? Que nós vamos estar utilizando essa fórmulazinha aqui para calcular o campo elétrico. Caso nós tivéssemos a força elétrica, gente, aqui, ó, caso a gente tivesse a força elétrica, a gente utilizaria essa fórmulazinha aqui para ficar mais fácil de calcular. Mas vamos lá. Eu sei que campo elétrico é a constante vezes o módulo da carga. Estão vendo que a carga aqui é negativa? Então ele vai sumir aqui, dividido pela distância ao quadrado. Essa pergunta é saber o valor da distância. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar a distância, isto é, passar a distância para esse lado multiplicando, tá? Então nós temos que a distância ao quadrado é igual a carga, a constante vezes a carga dividido pelo campo, tá? Então a gente vai passar a distância multiplicando e o campo para o outro lado dividindo. Então, né, a gente pode dizer que a distância ela é a raiz quadrada da constante do módulo da carga dividido pelo campo elétrico. Então a gente vai substituir valores, fazer os cálculos e pronto, tá? Aqui já é a fórmula para a distância. Portanto, a distância vai ser igual ao quê? Primeiro, a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga aqui, ó. Se a carga é menos 4 picocoulomb, então aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Lembre-se que a letra P, que é o pico, ele é menos 12, tá? Aí aqui, como tem módulo, eu não vou considerar o sinal de menos. Dividido pelo campo elétrico, que é 9 vezes 10 a menos 1, tá? Então, 9 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada, tá? E aí, vamos lá. Eu posso primeiro simplificar esse 9 com esse 9, já vai embora o 9, e fica aqui esse 4, tá? 10 a nona vezes 10 a menos 12, nós vamos somar os expoentes, 9 mais menos 12, tá? Fica menos 3. E aqui embaixo nós temos o menos 1. Então, a gente vai ter que subtrair porque está embaixo 10. Então, vai ficar 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 1, fica 10 a menos 2, tá? Então, 10 a menos 2. Tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Lembre-se que raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 elevado a menos 2 é 10 elevado a menos 1. A gente divide, tá? A raiz quadrada pelo expoente que está aqui, no caso, menos 1. Se fosse positivo, ia ficar 10, né? Porque aí seria 100. Ou seja, 0,2
metros. Caso você queira usar um calculador, você pode usar esse aqui, ó. Raiz quadrada de 0,04 e a raiz quadrada de 0,04 é 0,02 metros, tá? Letra B de bola aqui. E aí a gente chega no final do cálculo, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu vou estar enviando agora os exercícios para vocês, referente a essa aula. São 2 exercícios bem tranquilos. É só aplicar a fórmula num e na outra é só vocês interpretarem os sinais da carga, observando, tá, os sinais de carga positivo e negativo, para verificar, então, o valor aí, ou interpretar o campo elétrico, tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. Falou.